Olá, maravilhosa empresária e empresário, aqui Tamires Aleluia da Semijoia Hope. E no vídeo de hoje eu trouxe um trecho de uma ministração que eu fiz sobre mentalidade alinhada para vencer. Já falamos aqui sobre a mente e aqui eu vou te mostrar dentro da Bíblia que a sua mente ela é tão poderosa quanto as palavras que você profere. Porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio e antes de descer ao coração, a sua mente já pensou, seus pensamentos já vieram. Então já aperta aqui embaixo no curtir, já se inscreve neste canal e já encaminha este vídeo para um empresário que ainda não treinou ou não alinhou a sua mente para o sucesso. Te vejo no próximo vídeo. Eu fiquei pensando o que eu ia trazer e aí ontem Deus me deu a palavra. O tema está em Provérbios 23:7, que vai ser o nosso versículo base. Provérbios 23:7. Gente, você achando? Achou? Achei errado? Já falamos isso aqui. É depois. Então, por isso que tá o provérbio É. aqui, ó. Provérbio 15. Nem falou nada, né? Só Ué? fala, né? Aqui, ó. Ele é posição. Salmos e Eclesiastes. Provérbios 23:7. 23. Todo mundo achou? E aí o texto vai dizer assim, ó. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Eu vou me prender só na parte A desse versículo. E aí eu tava orando e eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com isso, né? E aí o Senhor falou assim pra mim, eu quero mostrar pro meu povo que existe poder não só nas palavras, mas também nos pensamentos que a gente tem. E aí ele me levou por alguns versículos que eu vou ler aqui pra vocês, não precisa abrir, que a gente vai... Gente, tem um negócio... É uma abelha. Uma belinha pretinha. Veio da África. Veio da África, perturbando aqui. Que a gente vai passear aqui. E aí em Romanos 12, 2, ele vai dizer assim, ó. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente for olhar pelo lado do científico, a alma e a mente, elas são basicamente a mesma coisa. Elas são imensuráveis, então a gente não consegue medir. Eu consigo falar quantos centímetros de altura o Cláudio tem, mas eu não consigo falar o tamanho da mente dele ou da alma dele. Então a alma ela é imensurável e ela é também o lugar onde ficam os nossos traumas e as nossas lembranças. Dito isso, o que é a mente? A mente é o lugar onde a gente também sente. Então, os sentimentos, eles também se expõem através da nossa alma. E aí a gente pensa, mas como que eu posso cuidar da minha mente? Porque aqui em Romanos, ele fala que a gente tem que renovar a nossa mente. E em Provérbios diz que aquilo que a gente pensa, através da nossa mente, assim é. Aquilo se torna da maneira como a gente pensa. Então aí a gente vai lá para Efésios 5, 15 e 16. Que vai dizer assim, ó. Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então aqui ele fala pra gente que existem oportunidades, mas que não é todo mundo que aproveita as oportunidades. E como que a gente enxerga as oportunidades? Quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca instrução.
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, a maneira como eu vivo fala muito sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu penso, fala muito sobre as pessoas que eu escolho ter ao meu lado. Porque se eu ando com alguém que pensa que, faltar no culto pra, sei lá, ir no aniversário. Não tem nada a ver. Eu vou começar a pensar que é normal. Os meus costumes vão se moldar conforme os costumes daqueles com quem eu ando. E aí em Provérbios 19:8 ele vai dizer que quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. E o que é entendimento? O sinônimo de entendimento é sabedoria, é saber, é absorver. Então, quem busca estudar, quem busca se aperfeiçoar, quem busca entender, quem lê a Bíblia, quem lê um livro, quem vê um documentário, quem estuda, faz algum curso, ele busca o quê? Quem obtém a sabedoria ama a si mesmo e acalenta o entendimento e prospera. Então, a prosperidade, ela também vem do tipo de mentalidade que você tem. Se você tem uma mente que pensa pequeno, você vai ser pequeno. Mas se você tem uma mente que pensa grande, você vai se tornar grande. E aí a gente vai para Tiago 3,13. Tiago, quanto? 1,13? 3,13. 1,13. E aí ele fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então, como que a gente sabe que uma pessoa é sábia? Pelos frutos que ela tem. Se ela sabe tratar alguém, se ela é humilde, a maneira como ela fala, como ela se comporta. A gente consegue ver os frutos da sabedoria. E aí em Provérbios 15:5, ele vai falar assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Como que a gente cuida da nossa mente? Refletindo e aceitando alguns tipos de repreensões. Já viu aquele jovem que você pode falar o que for, que ele nunca dá ouvido? Ele nunca vai ser sábio. Porque a sabedoria não é só de estudar, mas a sabedoria é também de ouvir as pessoas. Às vezes a gente tá tão cego que a gente não enxerga algumas coisas. E aí alguém chega, fala alguma coisa, tenta te orientar. Mas se você não escuta a repreensão, você nunca vai chegar à sabedoria. Então a gente tem que parar um pouco, às vezes, e escutar, e analisar, e medir. Não, talvez não esteja 100% certo isso que ele falou, mas talvez tenha algum fundo de certeza nisso, de verdade nisso. E aí, por que a gente tem que cuidar da mente? A gente volta lá em Provérbios 23:7, que fala que aquilo que a gente pensa, assim é. E a gente também vai para Colossenses 3:2. Que aí ele fala assim, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se eu cuido da minha mente, se eu busco entendimento, se eu busco sabedoria, se eu busco aprender, absorver, conhecer outras coisas, né? Se tratando ali do reino de Deus, se tratando da palavra, se tratando do ministério que Deus colocou na minha mão, eu estou cuidando da minha mente. Porque através da minha mente,
através da minha mente, eu sinto e eu também produzo o meu futuro. E aí eu trouxe um exemplo de Simão Pedro, quando ele tá na pesca maravilhosa. E Jesus, ele já tinha pescado, passado a noite inteira, ele pescou, não pegou nada, jogou a rede lá, não pegou nada. E aí Jesus chega lá e fala assim, joga de novo a rede. Se ele não tivesse acreditado com a mente dele, com a alma dele, que aquilo aconteceria, ele não teria feito o que Jesus pediu. Então, por que eu tenho que cuidar da minha mente? Para eu saber quem que eu escuto, para eu saber o que eu escuto, para eu desenvolver o discernimento, a sabedoria. O inimigo, ele sabe que a nossa mente é algo primordial. Existe um poder dentro da nossa mente, assim como existe um poder nas palavras que a gente fala. Então, o inimigo, ele sabe disso. E como que ele ataca a nossa mente? Não só a nossa, mas das crianças, dos adolescentes. Através de programas de TV, através de propaganda, através de imagens. Trazendo sempre a sensualidade, trazendo sempre coisas que são muito precoces até para a idade das crianças, dos adolescentes. Então ele sabe que se ele for jogando setas e sementes, aos poucos, devagar, ele vai minando a mente do ser humano, das pessoas, e ele vai cegando. E o que tira essa trava da nossa mente, dos nossos olhos? É a palavra de Deus. É o Espírito Santo. É igual o Atlas falou antes da gente começar. Ele lia a Bíblia como um livro. O que ele via? Ele via dados históricos, ele via algumas histórias. Mas hoje, quando ele lê a Bíblia, existe toda uma revelação por trás daquilo que ele lê. A gente vai lendo e o Espírito Santo ele vai mostrando, ele vai falando, ele vai traduzindo as palavras nas entrelinhas. E o inimigo, ele sabe disso. Então ele usa isso, mas não para o nosso bem. Ele usa isso para nos atacar. Contra a nossa vida, contra a nossa família. Aí ele joga uma semente. Ah, isso daqui não tem nada a ver. Vou fazer. Aí faz. E aí essa semente vai crescendo, vai brotando. Um negocinho que era desse tamanho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Até que a gente fica totalmente cego. E quando a gente começa a ficar cego, a gente não consegue voltar. Ou pelo menos é mais difícil voltar. No início de tudo, na origem de tudo. Então hoje a palavra que o Senhor quer deixar para nós é essa. O que tem entrado na nossa mente? O que a gente tem visto? O que a gente tem ouvido? O que a gente tem estudado? Às vezes a gente estuda tanta coisa da ciência e tudo mais, mas será que a gente tem lido a Bíblia? Será que a gente tem estudado Deus, Jesus, na essência como Ele é? Será que a gente não tem, eu falo até por mim, às vezes a gente quer trazer tanta coisa científica, tanta coisa de estudo, e o estudo da mente, isso e aquilo, mas será que a gente não está deixando a revelação da palavra meio que de lado? Porque às vezes a gente quer entregar o melhor e a gente meio que perde um pouco a mão. Então a palavra que Deus quer deixar pra gente hoje é essa. Que aquilo que a gente pensa, a gente é. E o que a gente tem pensado? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho controle do que eu penso. Você tem controle do que você pensa. Você tem muito controle do que você pensa. É a sua mente. É o seu corpo. É você quem controla. É o Espírito Santo quem controla. Então a nossa mente, ela tem sido o palco de quem? De Deus ou das coisas mundanas do mundo, né? Às vezes, esses dias mesmo eu falei pro Cláudio, falei, nossa, eu entrei no Instagram pra ver uma coreografia e aí entrou uma música na minha mente e eu não consigo parar de cantar essa música. A hora que eu vejo, eu já tô cantando essa música e é uma música muito feia. E a hora que eu vejo, eu já tô cantando. É uma música que impregnou na minha mente. E aí eu falei assim, não, eu não posso mais seguir essa pessoa, porque por mais que eu vá lá pra ver a coreografia, toda a coreografia é em cima de uma música. E a música não tá dando muito certo, a música. Então, assim, a gente tem que se policiar, porque às vezes parece algo inofensivo. Mas isso vai abrindo brechas e dando legalidade para outras coisas maiores, né? Então, que o Senhor, Ele possa nos dar sabedoria mesmo e discernimento pra gente entender até onde vai a ciência, até onde vai a revelação do Espírito Santo, pra gente ser realmente guiado por Ele, fazer o que Ele quer da maneira como Ele quer, e que a nossa mente possa frutificar coisas que são agradáveis a Ele.
né? E não coisas que às vezes a gente julga importante, mas que seja É. útil a ele, a obra dele, a palavra dele, né? Amém? Amém. Amém.